Só um instantinho. Bom, já começou a gravar, então, essa nossa aula, que vai ficar disponível lá na sala de aula virtual do Classroom, da disciplina de Filosofia da Educação. Pretendo colocar também no meu canal, lá no YouTube, para se alguém quiser ver, né, comentar, enfim. Bom, nossa questão hoje, né, que eu quero colocar para vocês, para nós conversarmos um pouco, é a questão da ideologia e educação, tá? Um dos textos que está disponível para a nossa discussão desse problema é um texto intitulado Sobre o Óbvio, do Darcy Ribeiro, tá bom? Então, uma das temáticas que a gente aborda nesse início, né, que a gente já fez a apresentação do que é filosofia, do que é educação, do que trata a filosofia da educação, é a questão da relação da ideologia com a educação. Então, eu coloquei algumas questões aqui para a gente entender, primeiro, o que é ideologia e o que isso tem a ver com os processos educacionais, tá? Um primeiro conceito que a gente tem que ter em mente quando aborda essa questão da ideologia e educação é a ideia de cultura, né? A cultura é exatamente como uma segunda natureza, né? Existe a natureza, que é tudo isso que a gente vivencia ao nosso redor, com as suas leis próprias da necessidade, e o ser humano dentro da natureza, ele inventa, a partir dessa natureza, coisas, ideias, situações, tradições, mil e uma situações que a gente chama de cultura. Então, cultura é o que o pessoal chama de segunda natureza, porque nos dá um sentido de que é aquilo que o homem cria na própria natureza, que o homem acrescenta à natureza, né? E, diferentemente dos animais não humanos, né? Os seres humanos, eles precisam da cultura, eles precisam aprender a cultura, eles precisam ser ensinados a viver, né? Para poderem sobreviver, né? Os seres humanos precisam estudar para se tornarem humanos. Isso é um dado muito importante. Nós somos humanos no sentido de fazermos parte da família Homo sapiens, né, da espécie, perdão, Homo sapiens, porque nascemos. Mas quando falamos de humano, o humano é também um valor. Porque nós dizemos que há pessoas que são desumanas, né? Há pessoas que nós separamos da sociedade, nós reservamos elas, nós prendemos, enfim, porque entendemos que elas têm dificuldade de conviver com outras pessoas, enfim. Então, diferentemente dos outros animais, que já tem tudo aquilo que elas precisam para viver na natureza, já está no seu corpo, como que uma programação biológica. A programação biológica do ser humano é diferente, ela é meio que atrofiada. Então, se não fosse a educação, se não fosse o ensino, nós não sobreviveríamos. Então, nós construímos a cultura e nós precisamos aprender, né? Nós precisamos estudar para nos tornarmos humanos, né? A gente vê, por exemplo, entre os animais, um filhote de um animal, né? Qualquer animal, a gente vê que com 2 semanas de vida o filhotinho já corre por aí, né? Vê aqueles macaquinhos já pulam nas árvores, enfim. Nós, enquanto animais, né, humanos, a gente é totalmente vulnerável, né? Se deixar uma criança com 2 semanas, ou mesmo com 2 meses, ou mesmo com 1 ano, sozinha por um tempo, é provável que ela deixe de existir, né? Ela morra. Então, isso mostra como a gente é atrofiado biologicamente em relação aos outros seres. Mas nós temos uma vantagem. Nós somos seres que podemos aprender, transformar a natureza. E isso nos faz, embora biologicamente mais frágeis nesse sentido, nos faz mais fortes. Então, a cultura, a educação é algo intrínseco ao ser humano. Nós precisamos aprender, nós precisamos estudar para nos tornarmos humanos, né? Os animais já possuem o conhecimento que precisam no seu corpo. E nós temos uma programação atrofiada. Tem um exemplo que aparece em alguns livros, né?
eu vi isso num livrinho muito didático, do Claudino Piletti, que é um exemplo de uma historinha da vespa e da aranha. Na verdade, é uma descrição, né? As vespas, elas são caçadoras das aranhas, né? E quando uma vespa captura uma aranha, ali trava-se um duelo, né? Digamos assim, que a vespa sempre sai vencedora, porque ela é mais forte, enfim. E uma vez que vence, a vespa leva lá para o seu habitat, né? A aranha, para servir depois de alimento para os seus filhotinhos, digamos assim. E aqueles filhotinhos vão crescer sem ser ensinados a serem vespas e vão repetir a mesma história. E aquelas aranhas vão repetir a mesma história. No caso de nós, seres humanos, não. Né? Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê que o modo como os seres humanos viviam, se comportavam e se defendiam e se relacionavam há, por exemplo, 2000 anos, era uma forma. A forma como nós vemos hoje é uma outra forma totalmente diferente, né? Uma forma tecnológica, inclusive. Né? Então, um dado interessante nessa relação da ideologia com a educação é que nós somos seres culturais, nós somos seres que nos tornamos humanos, e para nos tornarmos humanos, nós precisamos estudar. Bom, então, faz parte do mundo da cultura todas as produções de seres humanos, inclusive as ideias. Então, uma diferença que a gente tem que fazer é entre ideias e idealismo. Ideias podem ser crenças, podem ser hipóteses, podem ser teorias, ou podem ser simples representações que nós fazemos das coisas. Idealismo é uma corrente filosófica, né? Alguém pode citar aqui algum exemplo de um filósofo que faz parte dessa corrente que a gente chama de idealismo? Lembrei que está gravando, o pessoal está com vergonha de falar. Então, a gente pode citar vários, né? Platão, Descartes, Kant, Hegel. O que caracteriza os idealistas é que aquilo que a gente conhece da realidade, ou ela é resultado, produção de uma ideia, como no caso do Platão, as ideias elas preexistem e as coisas elas têm realidade enquanto elas participam dessas ideias, né? Ou há outra forma de idealismo que diz que aquilo que nós conhecemos das coisas não é alguma coisa que está separada de nós, mas é algo que nós colocamos nas coisas. Aquilo que nós sabemos das coisas é a ideia que nós formamos das coisas. Por isso, o que nós conhecemos das coisas é menos a coisa do que a ideia pela qual nós formatamos, configuramos essas coisas para o nosso conhecimento. Né? Esse tipo de apreensão da realidade é chamada na filosofia de idealismo. Ok? Então, tem as ideias, tem idealismo, a gente não deve confundir com isso. O que os filósofos fazem, né? O que espera que vocês, estudantes de filosofia da educação, de teatro ou de filosofia, o que espera de vocês na escola, no trabalho educativo, na sociedade como um todo, a partir dessa perspectiva filosófica, né? Os filósofos procuram construir, por meio do estudo e da reflexão, um sistema mais ou menos coerente de ideias para, a partir dele, interpretar e criticar a realidade. Então, é isso que o filósofo faz. O filósofo reflete sobre a realidade, ele utiliza geralmente um método, né, ao qual ele adere, e ele cria um sistema de ideias, nem todos são sistemáticos, mas é uma forma de perceber isso, ele cria um sistema de ideias coerentes, lógicas, pelas quais ele interpreta, ele entende a realidade, né? Mas não só os filósofos fazem isso. Os filósofos fazem isso de uma forma crítica, reflexiva, lógica, coerente. No dia a dia, nós estamos fazendo sempre juízos de valor, né? Nós estamos sempre interpretando a realidade a partir de ideias preconcebidas. Só que essas ideias, diferentemente do ato de filosofar sobre a realidade, ela muitas vezes está inconsciente porque nós absorvemos, seja pelos telejornais, seja pela moda, seja pelo que a gente recebeu da família, na escola, no cinema. E essas ideias,
assim como nos filósofos, elas também formam uma espécie de sistema do que a gente poderia chamar de cosmovisão. Aqui é o ponto 2. O que seria cosmovisão? Exatamente essa forma, uma organização arquitetônica pela qual a gente compreende a realidade. Quando a gente diz alguma coisa sobre a realidade, esse enunciado, essa forma de falar sobre a realidade, ela é, na verdade, uma expressão de um modo de entender o mundo que a gente tem, às vezes nem percebe, nem refletiu, né? Que às vezes é acrítico, que às vezes é fruto da ideologia, né? E o que seria a ideologia? Então, exatamente, existem duas formas de falar sobre ideologia, a gente vai falar mais à frente, né? A gente não vai esgotar o assunto, porque vocês têm texto para refletir sobre isso, enfim, aqui é mais alguns apontamentos. Mas quando nós fazemos essas reflexões sobre a nossa realidade, quando a gente não faz de uma forma filosófica, crítica, muitas vezes o que a gente faz é apenas expressar as ideias. A gente pensa que está expressando as nossas próprias ideias, ou as ideias daqueles que convivem com a gente, do nosso meio, mas às vezes o que a gente está fazendo é expressando as ideias daqueles que dominam, digamos assim, a nossa sociedade, né? Por isso que eu coloquei aqui no ponto 4, né? A ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Bom, então avançando aqui um pouco, dentro do que se refere à questão da educação, essa questão, ela entra dentro do que a gente chama de currículo. Currículo. Então, existe um currículo explícito, por exemplo, o curso de teatro, o curso de filosofia, eles têm um TPC, né, que é um documento curricular do curso, que tem a metodologia, que tem o quadro dos componentes curriculares, das disciplinas que cursam, que tem a metodologia, que tem os critérios, né, que tem o perfil do egresso, do perfil, enfim, que prevê, currículo é exatamente isso, né, como tem essa ideia de carreira, que prevê toda essa carreira formativa aqui para formar o professor de teatro ou professor de filosofia. E esse PPC está baseado em outros documentos, né? Eu estou participando de um curso, inclusive o Paulo também está participando, sobre BNCC. O que é a BNCC? É o currículo oficial, né, do ensino básico. Então, existe esse currículo que aponta ali as competências gerais, 10 competências, aponta as competências de cada área específica, e aí no Brasil inteiro, as escolas, os sistemas, têm que se adequar a essa BNCC. Então, tem que construir os seus próprios currículos a partir desse currículo. Então, tudo isso que eu falei aqui é o que a gente chama de currículo explícito. São esses documentos que a gente segue ou que tem nas nossas escolas, né? Cada escola tem o seu PPP, Projeto Político Pedagógico, enfim, que é a identidade da escola e por aí vai. Mas existe um outro que aí expressa a ideologia, né? Que é o que a gente chama de currículo oculto. Como o próprio nome já diz, ele é oculto. Ele está presente, mas nem sempre ele é dito. Ele se faz sentir, e ele é, inclusive, mais importante do que o currículo explícito, porque ele tem muito mais efeitos sobre a vida da gente e da sociedade, mas ele não é expresso. Tá? E aí entra o papel da filosofia da educação. Aí entra o papel de cada um de vocês que já estão trabalhando na educação ou vão trabalhar na educação formal, que é trazer à luz, a partir da crítica, da reflexão, do pensamento metódico, do pensamento reflexivo, trazer à luz esse currículo oculto, tornar explícito esse currículo que é oculto. Porque quando a gente faz isso, a gente entende quais são as intenções que estão por detrás desses documentos, desses processos formativos, e a gente entende se isso é adequado ou não para a gente. Porque ninguém apresenta, né? Tem uma coisa que eu costumo dizer, né? Eu escutei em algum lugar, eu não sei se é o que eu... Enfim. Que, assim, nenhuma guerra feita durante a história, ela se fez em nome do ódio. Sempre as pessoas apresentam, os povos, eles apresentam motivos nobres, né? Defender a família,
a honra, sempre se faz em nome de ideais nobres. Mas, no fundo, o que está por detrás das guerras? Né? O ódio, a ganância, enfim. Eu estou falando isso para exatamente mostrar essa questão. Existe um currículo explícito que vai apresentar alguma coisa que, para nós, perfeito. Mas aí, a gente tem que ler as entrelinhas para ver se, de fato, isso está adequado para a gente ou está adequado para uma classe que é a classe da qual a gente não faz parte. Se não faz parte, por que a gente vai ficar lutando as guerras dos outros, né? Por que a gente não defende as nossas próprias causas? Né? Por que a gente não se alia àqueles que estão na mesma situação da gente? Então, isso é um trabalho filosófico, fazer essa leitura crítica. Poder ter essa visão desses currículos já é fazer filosofia da educação. Se vocês conseguirem explicitar esse currículo oculto, pessoal, eu já cumpri o meu papel de professor de filosofia da educação, já estou feliz, tá bom? Bom, então, aqui tem uma passagem do Paulo Freire e do Illich que eu quero aqui ler, que eu acho que explicita muito, deixa muito claro o que seria o currículo oculto, né? O que seria esse caráter ideológico por detrás desses documentos curriculares, né? Por detrás dessas políticas educacionais oficiais. Né? Então, eu vou ler aqui essa passagem do Ivan Illich e do Paulo Freire. Eu diria que ler, escrever e saber matemática tem muito pouco a ver com a razão para a qual existem escolas. E que a razão para a qual existem escolas se relaciona mais com outras funções sociais. A escola é, provavelmente, o primeiro lugar onde as crianças aprendem isto, que devem obedecer àqueles que não são de sua família, ser pontuais e ordenados, deixar de lado os próprios gostos ou a gratificação, realizar uma tarefa e obter as recompensas muito mais tarde, suprimir a hostilidade e a frustração, não reagir por maiores que sejam as agressões que sofram, sentar-se e levantar a mão até que sejam atendidas e não distinguir-se como tipo especial de pessoa, aprendendo a fazer tudo isso de forma pública. Tá? Essa passagem aqui do Paulo Freire e do Ivan Illich, eu acredito que explicita muito bem o que a gente falou sobre a questão do currículo oculto. Então, não tem neutralidade no ensino, na educação, né? Cada um carrega a sua ideologia, num certo sentido, né? Existem dois sentidos de ideologia. Então, tem sentido de cada um carrega os seus interesses, as suas concepções, e ele transmite isso através do ensino. Então, professor, às vezes, de química ou matemática, diz, eu estou ensinando só cálculo, minha educação é neutra. Não, mas na postura dele, da maneira como ele se relaciona com os alunos, do fato, da forma como ele organiza a sala, da forma que ele entende o peso que ele dá para a voz dos seus alunos, né? Isso já é um ensinamento que às vezes é mais forte do que os próprios ensinamentos matemáticos, né? Boa parte das coisas de matemática que a gente estudou, a gente esqueceu. Mas muito dessas situações a gente absorveu, a gente já faz sem nem perceber. Porque a gente ficou anos e anos na sala de aula. E a gente, quando se torna professor, a gente tem essa missão filosófica de entender que os nossos gestos, a forma como a gente trata a sala, os alunos, ela é um ensinamento, às vezes, mais forte do que as palavras, do que os livros, do que as teorias, do que os conteúdos. Então, fazer essa reflexão é um trabalho filosófico fantástico, importante. Faz parte, digamos, se existiria uma missão do filósofo da educação, essa seria uma grande missão. Bom, então, para finalizar, a gente poderia dizer que a gente fala de ideologia em dois sentidos, né? Num sentido amplo, que é esse sentido que eu falei, todos nós temos uma ideologia, todos nós temos uma visão de mundo, né? Essa visão arquitetônica da realidade. Porém, existe um outro sentido, que aqui é o sentido crítico, né? Que tem a ver com a escola marxista, que é o sentido da ideologia como
uma falsificação da realidade como um modo de aprisionamento das consciências, né? Uma sociedade, para existir, ela precisa, por exemplo, da força coercitiva, né? Toda sociedade, né? Todo Estado tem sua polícia, tem seus tribunais, tem sua administração que aplica sanções, regras, enfim. Mas nenhuma sociedade, nenhum Estado consegue sobreviver se a força dessa violência mais ostensiva ela tiver que ser feita, ela for a condição de possibilidade da vida da sociedade, né? Então, para uma sociedade poder se manter, ela precisa de um cimento que é cimento ideológico. Então, esse cimento ideológico é nesse sentido amplo. Tem a ver com as crenças da sociedade. Então, veja, numa sociedade egípcia, vamos pegar um exemplo aqui não polêmico, né? Vamos voltar lá para a antiguidade. As pessoas acreditavam que o faraó era um filho de Deus. Então, isso já garantia muitas coisas. A obediência aos éditos que ele baixava, as regras, a obediência aos sacerdotes. Isso já garantia que ninguém ia matá-lo, não é? Então, que as pessoas iam pagar impostos para eles. Então, as crenças, né, os valores disseminados e aceitos, eles sustentam, eles são cimento que dá sustentabilidade a esse edifício que é a sociedade, que é o Estado, enfim. Agora, nesse sentido aqui do currículo oculto, da ideologia como uma forma de dominação de uma classe, né, detentora do poder em relação aos outros, a gente tem um sentido que não seria positivo, né? E quais seriam existem 4 características que são dadas para esse sentido estrito de ideologia, né? A ideologia, ela sempre tem uma abstração, universalização, lacuna e inversão. Então, o que é abstração, né? A narrativa, ela apresenta a realidade abstraindo, ou seja, retirando ela do seu contexto material. Eu dei um exemplo aqui no final do slide. O trabalho dignifica o homem. Depois eu questionei, dignifica mesmo, né? O trabalho dignifica o homem? Quando a gente... É uma frase que, assim, é bonita. No primeiro momento, você diz, tá, dignifica. Eu quero ter um trabalho. Eu não quero ser sustentado pelos outros. Mas aí, quando você observa que o trabalho está dentro de um sistema em que alguns lucram, por exemplo, numa época como essa de pandemia, aumenta seus lucros, e outros têm que se submeter a condições desumanas para, às vezes, apenas sobreviver, né? Você se pergunta se dentro desse sistema, esse trabalho ele dignifica o homem, né? O trabalho, de fato, constitui o ser humano, né? Nós somos enquanto seres que trabalham. Trabalhar é modificar intencionalmente a natureza. Em estrito senso, só o homem trabalha. Quando a gente fala que os animais trabalham, a gente fala metaforicamente, né? Porque a gente projeta aquilo que faz na natureza e realiza isso. Porém, numa sociedade em que alguns detêm o poder e as forças produtivas e o trabalho se torna uma mercadoria pela qual você recebe menos do que aquilo que você produz enquanto valor, né? Nesse sistema, quanto mais eu trabalho, mais eu me alieno. Então, o que a ideologia faz? A ideologia me convence de que as minhas lutas são as lutas de quem está lucrando e explorando o meu trabalho, que está expropriando o valor a mais que eu produzo. E quando eu faço isso, eu estou abstraindo. Então, a ideologia abstrai esse contexto concreto e fica só essa coisa bonita. O trabalho dignifica o homem. Quem é que vai duvidar disso? É lindo isso. Mas tem que abstrair para isso funcionar. Então, tem o sentido de universalização. Existe aí alguém que está lucrando com isso. Porém, se apresenta que os interesses desse grupo que está lucrando com isso é os interesses de todo mundo. Então, eu posso estar sendo uma pessoa explorada, meu psicológico pode estar sendo destruído, a minha autoestima pode estar sendo acabada com aquele tipo de situação que eu estou vivendo, mas às vezes eu posso ainda agradecer a pessoa que está me explorando,
achando que o que eu estou fazendo é interesse dela também, né? Então, universaliza os interesses de alguns. Mostra a parte como se fosse o todo. Mostra os interesses de uma classe como se fosse o interesse de todas as classes. A ideologia, ela também tem uma característica que é a lacuna. O que é lacuna? Existe um espaço aí vazio que não é dito, um não dito, né? É como se eu contasse uma história e só contasse a parte que me interessa, que faz com que as pessoas me admirem, gostem do que eu estou propondo. Então, tem esse aspecto de lacuna. E tem uma inversão, porque aquilo que é feito é apresentado como causa. Então, um filho de um catador de latinhas, que também trabalha catando latinhas, cresce sem ter oportunidade de estudar, sem ter um ambiente adequado, enfim. E lá, quando ele também está depois catando latinhas ou fazendo algum trabalho desse tipo, alguém vai dizer que tudo que ele foi mérito do seu trabalho. Sempre quando eu escuto isso, eu lembro das minhas origens, né? Meus avós, meus pais trabalharam na roça, mas no início, quando eu era criança, meus avós, sim, eram da roça. E eram pessoas, e os meus avós eram pessoas pobres, assim, claro, eles dizem que são ricos da graça de Deus, né? Mas assim, de ter casa, ter bens materiais, não. E eu digo assim, tipo, se alguém devia ser rico porque se trabalhar muito faz as pessoas ricas por mérito, as pessoas que deviam ser mais ricas era esse pessoal que trabalha na roça, né? Então, a ideologia ela faz uma inversão. Aquilo que é feito é colocado como causa. Então a pessoa que está dominada pela ideologia, né? Ela começa a achar que a culpa é dela. Ela começa a ter uma atitude de passividade, de às vezes até se culpar, porque ela não foi capaz de vencer na vida, digamos assim. Então, pessoal, esse é um dos assuntos, tá? Que a gente colocou, eu considero um dos assuntos bem importantes da filosofia da educação. Eu vou depois postar para vocês alguns artigos de opinião sobre esse assunto, inclusive de um professor aqui do nosso curso. Ele escreveu para um jornal os artigos de opinião, que eu achei bem pequenininho, mas bem interessante para vocês refletirem, tá bom? Eu peço que vocês leiam. E nas atividades que tem que ser feita nessa disciplina, neste curso de filosofia da educação, eu coloquei um texto intitulado Sobre o Óbvio. É um texto bem pequeno, pessoal, são 12 páginas. E é um texto que não usa o título ideologia. Mas vocês vão ver que isso que ele chama de óbvio aqui pode ser a ideologia. E aí vocês podem ler esse texto, que é também sobre a educação, né, sobre a educação brasileira, e vocês podem começar a tentar fazer esse trabalho filosófico, de ver por que as coisas parecem óbvias. Vocês vão entender que aquelas coisas parecem óbvias porque ele não usa esse termo, mas porque elas são ideologia, né? E aí o papel nosso, de pessoas que fazem filosofia da educação, é exatamente desconstruir esses discursos, né? De mostrar essas lacunas, de dizer o que não é dito, de colocar no contexto concreto aquilo que foi abstraído. Se a gente fizer isso, nós já fizemos filosofia da educação. Bom, eu vou interromper aqui a nossa gravação, porque eu dou por satisfeito. Não era para falar muito, era só para fazer uma colocação dos problemas. E aí eu vou ficar à disposição para dúvidas de vocês e, enfim, para colocações. Esses textos, eles já foram disponibilizados, né?